Daí pessoas, 1955, 1900 não, 1754. E aí a gente vai só terminar esse time-lapse aqui e já começar realmente a trabalhar nas outras coisas. A gente precisa rever os cavalos, as vacas, tudo esse tanto de coisa. Todo ano tem que dar uma olhadinha para ver se não estão muito velhas, se não estão... Porque às vezes demora a reprodução, acontecer alguma coisa. E aí fica, às vezes, pouca... De início, né? Pouco animal, aí demora muito pra... Às vezes tem muito animal e aí demora muito pra abater os primeiros animais, mas eles já não vão mais reproduzir porque estão muito velhinhos. Então é bom você já ir lá abater eles. E sempre ficar de olho se o slaughter, ou seja, o matadouro, o cara que tá lá tá dando conta. Se você tem mais de mais de uma casa de cada um, ou às vezes o outro você coloca lá no outro lado do mapa, o cara lá do matadouro não vai dar conta. Se tá do outro lado do mapa, daí é melhor fazer outro cara, por mais que não abate tanto. Mas não vai dar conta. Ou você faz o primeiro, né, no meio do mapa, pra você poder o cara não ficar indo pra lá e pra cá, né? Daí o que eu sempre faço, coloco um single cart do lado do abatedouro e daí eu atrelo ele, tem lá um símbolozinho de corrente. Você clica no símbolozinho de corrente e clica direto no abatedouro, tá? Daí quando você clicar no single cart vai estar lá o símbolozinho do abatedouro, dizendo que só o abatedouro, só o cara do abatedouro vai estar usando aquele single cart. Porque às vezes os porcos ficam lá enormes, às vezes você perde animal porque o abatedouro não consegue um kart disponível. Porque às vezes é muita coisa que você está construindo, muita coisa que você está fazendo, e aí é melhor ter isso para não ter dor de cabeça. Porque às vezes o bicho morre, você não vê, e aí você acha que está lucrando e não está, ou poderia estar lucrando bem mais por um simples cuidado que você poderia ter, né? Esse kart shed eu vou começar a construir agora, que são 5 caras para 5 kart, e eles vão fazer só essa logística, como se fosse CLTs. Eles vão fazer só essa logística o tempo todo. E daí você coloca ali Special Deliveries, Regular Deliveries e Supply for Construction. Ou seja, ele vai de cima para baixo ali, ele vai ajudar nas construções, o que é ótimo. Eles nunca vão estar parados, né? Se você colocar ali para eles ajudarem nas construções. E aí você não precisa ter tantos carinhos nas construções, né? Aí tem o Regular Deliveries, que é a entrega normal, né? E o Special Delivery seria quando você clica, por exemplo, você sabe que tem comida na fazenda, tem comida ali no granary, mas tem algum galinheiro que está sem comida, ou quase sem comida. Aí você vai lá, clica ali embaixo, naquela flechinha com o kart, né? Ou o wagon, né? Se você tiver cavalo, e se for muita coisa, você clica lá no cavalo. Aí clica lá e vai ter uma listinha ali do que você tem disponível. Você clica, coloca o quanto você quer e clica direto. Não pode ficar clicando em outras coisas. Você clica direto, daí no lugar que você quer que entregue, tá? Aí assim você consegue forçar, digamos, uma entrega. Às vezes é um lugar mais longe, o pessoal não está entregando alguma coisa, você está ficando aflito, você vai lá e faz isso, tá? Em questão de construção, não tem essa opção, mas os animais, as produções,
tanto pottery, shoemaker, esse tipo de coisa, eles conseguem receber esse special delivery. Mas só se você tiver esse cart shed. Se você tem os carrinhos normal assim que qualquer um pode usar, aqueles 5 que qualquer um pode usar, daí não dá. Tem que ter, por isso que eu falo, tem que ter pelo menos um cart shed, que daí esse faz as entregas especiais. E é sempre bom ter, porque muitas das vezes você vai ter falta de mão de obra. E aí, se você não tiver falta de mão de obra, se você tiver falta de mão de obra, nada vai ser entregue. Olha lá, minhas galinhas morrendo. Essa aí é a questão de logística, porque eu não sei o que acontece. E até as meninas, né, que estão ali no galinheiro, normalmente eu coloco 2 quando tem bastante animais, porque às vezes que nem ali, 40, ou seja, elas estão sobrecarregadas. 40 frangos onde devia ter 20. Ali, ó. Aí eu não sei qual que é essa lógica aqui, que tem 130 frangos. Eu acho que a cada 5 frangos que tá ali no número ali em cima, a cada frango que tem ali, sendo aquele current ali, cada 20 frango, cada um frango, aparece ali embaixo 10, eu não sei. Porque é um número assim enorme que são abatidos se parece que tem 20 ali, né? Então eles fizeram alguma matemática ali para aparecer mais frango do que realmente está em livestock. Ali no livestock limit que eu tô deixando em 20. Por enquanto, pelo menos, tá em 20. Por quê? Porque justamente eles ficam muito, muito frango, porque direto passa de 20. Então eu não quero manter muito frango. Porque é uma coisa que... Por isso que falta comida daí, né? Porque você tem muito mais frango do que... Porque é sazonal, não sei o que acontece. Enche muito de frango e depois vai lá e abate um monte. Que o NPC ali fica um pouco, depois vai pra casa, vai pra igreja, vai comprar coisa, entendeu? Então, enquanto isso, o livestock tá aumentando. O tanto de frango que nasce tá aumentando. E daí ela vai lá, abate. Às vezes tem que correr atrás de alimento, tem que correr atrás de água. E aí acaba que quando ela para pra matar os bichinhos, tem muitos bichos. Por isso que eu deixo 2. Quando tem bastante animal, eu deixo 2 pessoas pra cuidar. Porco também, que tem bastante abate. Eu deixo também bastante. Não é as meninas que abatem, né? Daí precisa do slaughter, mas às vezes é realmente muito, muito trabalho para uma pessoa só cuidar de tanto porco. Então eu costumo deixar mais de uma se tá cheio, né? Ó, eu vou comprar aqui um tanto de coisa aqui. 1.200 roupas ainda tenho. Mas mais pra frente eu acho que... Porque como tá explodindo a população, eu tenho que criar logo essa outra casa das ovelhas. Senão no próximo inverno não vai ter roupa. Por enquanto vou deixar 3 carinhas em cada. Ó, tem que só que ver depois, né? Porque às vezes você tá cuidando de tantas outras coisas e não vê o que está sendo construído. Daí, de vez em quando você vê o cart shed, quando você vê qualquer coisa assim que você mandou construir, você vai clicando em todos. Chicken também, qualquer coisa que você tenha. Às vezes você tem que dar uma olhada, vai ali na flechinha e roda todos os que você tem para saber se está tendo suprimento, se tem funcionário, se tá bem configuradinho. Aquele apply to all, né? Você pode, que nem ali o galinheiro, por exemplo. Você tem ali uma gama de alimentos que você pode oferecer para eles. Daí tem que oferecer os mais baratinhos, né? Então, girassol é uma coisa mais cara. Marrow, que é o milho, quase não tem.
O pumpkin também, a abóbora, também é uma coisa mais rara. Então tenta deixar ali um pouco de wet. Buckwheat é o trigo sarraceno, que é aquele mais escurinho, aquele do saco escuro, porque o buckwheat não é usado para consumo humano, não, pelo menos in natura, né? Eu não sei se no mil ali, no moinho, eles usam tanto o wheat, que é o trigo normal, né? O trigo branco, e o buckwheat, mas creio que não. Que para fazer o trigo, só o wheat. Eu provavelmente não esteja pronunciando corretamente, né? Mas enfim, é aquele que começa com W. W-H-E-A-T. Eu acho que é isso. Que é o que você mais precisa ter. Numa fazenda, porque você mais todos, tendo um em cada, de todos aqueles, o primeiro a precisar de um segundo é lá o trigo. Barley é necessário para bebida, né? O wheat também é necessário para bebida, é necessário para animal, é necessário para tudo quanto é coisa. Então o wheat é o que mais precisa fazer, assim. Eu prefiro não ter o flex, não ter outras coisas para poder colocar um campo a mais de trigo, porque realmente precisa. E daí um moinho, acho que já dá conta. Só se você realmente tiver assim bastante população, daí você faz mais de um, porque podem trabalhar dois. Não adianta você fazer dois e botar um em cada. Bota dois, é preferível você ter dois, ter sempre a capacidade máxima antes de ficar construindo mais. Que nem aquele Brickworks ali. Você não precisa ter dois. Se você não quer ter tanta produção, não quer colocar os 5 carinhas trabalhando em cada um, você coloca um só, coloca os 5 para trabalhar. É preferível do que você gastar dinheiro para fazer um segundo e colocar só 2 em cada para trabalhar, né? Daí não faz sentido. Porque o mapa também não é tão grande, esse tipo de coisa assim que é uma construção só, você faz mais no meio do mapa. E pernas para que te quero, eles que se virem aí para distribuir no mapa todo. É só não fazer tão longínquo, né? Fazendo um dos cantos do mapa, que você consegue distribuir bem. Esse diary aqui, eu acho que essa menina fica metade do tempo sem ter o que fazer. Percebi ali off-season, vocês fiquem tranquilos, porque off-season é só se você realmente esticar ali dezembro, janeiro e fevereiro. Tá? Então eles vão sim trabalhar o ano inteiro. Eu ficava com medo que não, mas realmente eles trabalham o ano inteiro. Aí se você colocar off-season, colocar ali dezembro, janeiro e fevereiro, de esticar ali, aí você pode colocar, tipo, digamos, uma pessoa trabalhando no inverno e 3, 4 trabalhando on-season. Então eles te dão agora essa opção de você ter menos trabalhadores no inverno de alguma coisa. E outras construções você pode colocar para trabalhar mais off-season, que nem construção. Os pescadores não vão trabalhar no inverno. Eles vão ter que, se você coloca ali na prefeitura para ter um conselheiro e você tica ali para o manager, né, para ele manejar os ali na prefeitura, você tem como fazer isso. Então off-season, ou seja, 3 meses no ano, dezembro a fevereiro, eles vão estar caçando o que fazer. Aí você pode colocar justamente nesses trabalhos que você não precisa ter estação para trabalhar. Então, as meninas que também lavam lá a lã,
o cara do boatyard, né, que faz barco, várias coisinhas, né, o smeltery, que é os caras que purificam o ferro. Não dá para trabalhar no inverno, né? Tudo que for referente ali acho até que o trading dock também, né, que trabalha no rio, nesses trabalhos aí você pode, logicamente eles vão não trabalhar no inverno, mas daí você tem que realocar eles para outros trabalhos. Então, off-season, construção, ter aquele construction ali, construction shed, que é aquela construçãozinha pequenininha do lado da prefeitura ali, naquele ícone ali do governo, do lado ali do kart, você coloca ali para eles ter ali, digamos, 7 durante o ano e off-season, nesses 3 meses, ter 7 pessoas a mais. Ou não sei quantas pessoas a mais, entende? Aí, ali eu tô só fazendo um teste, botar meuzinho ali em cada, porque por enquanto eu não quero sobrecarregar, tipo, tirar da minha cidade pra colocar no Trading Post, né? Então agora que a produção tá pequena, eu vou com calma. E aí mais pra frente eu aumento. É como, digamos, é como se tivesse aí 2.000 a capacidade dele, né? 2.000 em cada slot. Se você colocar em alguma coisa ali, Charcoal Pile, por exemplo, Charcoal, você coloca 5.000 que você quer vender no Trading Post. Aí outra coisa você vai colocar menos, então você pode colocar lá 500 sapatos, 500 camisas, roupa, né? Alguma outra coisa cara coloca menos, aquele Windows Glass, o que for, né? Você coloca menos para ter referente a 2.000 para cada slot, porque senão chegou o teto ali, ele não vai mais colocar. Então, se você rapidamente colocou muito carvão no teu Trading Post, por mais que você tenha liberado ali 1.000 de roupa, ou 1.000 de sapato, 1.000 de alguma coisa, ele diz ali que tá storage is full, aquela flechinha para cima, e aí você não vai vender aquela outra coisa. Então, se você tem muita coisa muito de alguma coisa, já aconteceu de eu colocar um Trading Post só para Ropeyard, ou um Trading Post só para carvão, alguma coisa assim. E aí, claro, a demanda não tem tanta demanda para Ropeyard, por exemplo, mas eu queria tirar, na época, né, tava tudo lotado e eu queria tirar alguma coisa porque não tá tendo vazão, né? Então eu queria tirar, e aí eu construí um Trading Post só para colocar, para armazenar isso. Mas creio eu que eu raramente vejo alguém que queira comprar Ropeyard, que é aquele, eu acho que é lúpulo, né, o nome, que é igual o pomar, só que mais para baixo ali que tá no menu, que você só carimba assim, você não precisa colocar igual na fazenda, que eles deviam fazer, não me canso de falar isso, eles deviam fazer 45 por 45 pra gente conseguir carimbar. Igual tem a casa, igual tem várias coisas que tem um campinho que ele já vem certinho, quadradinho, do que a gente ficar toda vez tendo que ficar medindo a fazenda. A coisa mais chata que tem no jogo é fazer fazenda, porque daí você precisa de 15 tal, eu tenho que fazer os 15 bem quadradinho, que eu gosto de fazer 45 por 45, antes era 50 por 50, né? Agora eles diminuíram um pouco, porque justamente é muito difícil ficar medindo e vendo, tem desnível, tem uma série de coisas, né? Aí, claro, igual a casa, igual o pomar, também dá pra você ajustar, né?
Mas você ter essa opção de chegar ali 45 por 45, depois você vai ajustando se necessário, né? Ah, tá faltando pedra. E tudo que eu tenho ali é pedra. Ó, o Chipskin tem. Só não tem pedra, que é o que eu tô precisando agora. Glaze, por enquanto, não tem. Mas era pra ter, na verdade. Porque eu já tenho essa produção. Ou eu tô usando tudo. Tem algumas construções fora os predinhos que tem. Esses predinhos aí acho que vai ter que demorar pra... Até botei no pausa lá porque eu não tenho. Ó, vou diminuir o tanto de trabalhadores, né? Pra construir devagarzinho. Porque eles podem ir só juntando e tal, né? Porque a fundação é de pedra, então construir realmente eles não vão. É mais juntar as outras coisas que precisa. Chicken tem 10, 0, 0. Ixi. Tem que ver, redistribuir, né? Então eu pego o chicken mais próximo e passo pra lá, né? Então eu coloco ali chicken, acho que uns 5 hatching, que seria os ovos fertilizados, uns 5. E vou colocar mais ali porque tem 29. E daí eu clico lá, ó, waiting. Então deu certo, né? Perceber se tem 20 em todos, porque eu tinha colocado 10 porque eu tava sem comida, né? Questão de logística mesmo, porque é um pouquinho só de comida que eles têm. Que precisa, né? Ó, 350 dá pra 7 meses. E só de uma coisa só, né? De wheat, que é trigo. Ó, ali eles estão usando girassol, que é caro. Então eu vou tentar fazer com que eles tenham um suprimento bom para não precisar gastar as outras coisas mais caras. Porque depois, agora, assim, questão de estação boa, tem bastante girassol. Daqui a pouco o cara do oil work lá vai ficar parado, porque não tem girassol para ele. Então vou tentar, ó lá, a gente já faltando ali no pomar. Aquilo ali tudo é falta de gente para trabalhar. E aqui nas casas de bicho aqui, o que tá faltando é comida mesmo. Daí fica esse aviso ali, menos de 1 mês, 2 meses pra... Ó, barley, esse aí é o barley, que é pra bebida. Aqui vai ter que ser menor. Vou fazer pra frente, que daí é menos distância pra menina andar, né? Não tem problema fazer um pouco menor, melhor que não ter. Girassol, que é o que eu tô com medo que falte. E umas casinhas pra cá, pra não ter falta de mão de obra, né? Fazer um bairro bom aqui. Ó, nem que seja ali, eu sei que não vai ter como fazer mais casinhas ali pra baixo, que eu tô acostumada a fazer sempre, né? Mas não tem problema. Ó, o orquídea sempre em falta. Minha nossa. A mão coça pra comprar, mas eu não vou comprar não, porque é um dinheiro que vai e não volta. E tem bastante destilaria por aí, eles vão ter que dar conta. 2 acho que já dá conta bem. Colocar o poço para fazer antes, né? Que daí já usa durante a construção. Acontece de a gente esquecer de colocar o poço antes. Até a gente terminar a 4ª casinha e começar a fazer o poço, o primeiro pessoal já foi embora. Daí já perdi
habitante. Quando é assim longe, né? Que não tem pra onde ter. Começar mais um bairro aqui. Porque entre as fazendas é um bom espaço, né? E aí o bairro que se segue tem que ter de tudo. Esse que é o negócio. Então tem que ter novo galinheiro, novo granary, novo tudo. E aqui daí tem que compensar, né? Então eu faço bastante casinhas para que o novo bairro consiga se sustentar, né? Então, tipo, metade das pessoas ficam no próprio bairro e outra metade vai para trabalhar em outros lugares, né? Esse aqui vai ter que ter mais barraquinha, né? Que o normal. Aqui tá tudo deserto em volta, né? Eu tenho que ver. Eu acho que eu já tinha contado, uns 70, 80 coisas que se vendem. Claro que não tudo vende direto para a população. Não tem coisas assim que é inútil para a população, tipo peças e partes. Eles não usam, né? Eles utilizam para outras coisas. Então a indústria usa. O que não é indústria eu tenho que ver. O que não é indústria, acho que uns 20 itens. De resto, digamos assim, 50 itens tem que ter nas barraquinhas. Isso significa que dividido por 4, mais ou menos aí é o tanto de barraquinha que tem que ter, entendeu? Então é bastante, né? 8, 10 barraquinhas. E daí você não vai ter só uma barraquinha que venda madeira, né? Firewood. Então você tem que ter um pouco mais. Peixe, eu acho que também tem que ter mais de uma vez. Ovo e frango também. Para sempre ter, né? Não é só numa barraquinha que vai ficar sempre, né? Tudo aquilo. Então, aqui tem 6 barraquinhas. Vamos ver se vai precisar de mais. Mais um inverno chegando aí. Sempre tremo no inverno, que sempre falta comida para as galinhas, sempre está faltando alguma coisa. Então, tomara que não dê ruim. Tem até inverno que quase falta Ray, por isso que tem que ter. Eu vou construir bastante Ray. Só que não adianta ter aquele Ray Dryer se não tiver quem coloque lá, né? Então a população tem que estar com empregos mais ou menos aí o mesmo tanto de gente desempregada, o mesmo tanto de emprego aberto, né? Que esse é o ideal. Então essa volatilidade sempre vai ter, né? 10 procurando emprego e 10 empregos abertos. E daí a pessoa não vai preencher automaticamente porque a vaga aberta é muito longe, ou a vaga aberta eu coloquei lá para ser um emprego feminino e que tá sobrando é homem, coisa que normalmente não acontece. O que acontece é ao contrário, né? Sobrar mulher e faltar homem. Mas daí você vai encaixando aí, né? Mais ou menos o mesmo tanto. Eu tô crescendo muito a população e mesmo assim tá faltando gente. Não sei o que tá rolando aí. Acho que eu tinha que fazer no mapa que eu possa fazer as coisas mais concentradas. Aí eu não ia precisar de tanta barraquinha, não ia precisar de ter tanta granary, não ia precisar de ter tantas coisas repetidas. Aí eu acho que faria mais sentido, não sei, porque tudo quanto é mapa que eu fiz até agora, toda gameplay falta gente. E não falta pouco não, falta bastante gente, ainda mais on season, né? Que daí fazenda, abre 20 vagas de uma vez só. E assim vai, né? Aí o jogo faz prioridade para as barraquinhas, por exemplo. E aí falta em outros setores. Aí complica pro meu lado, né?
Vou tentar fazer com que, por mais longe que seja, tirar as árvores daqui, mais longe mesmo, mais da ponta, pra já abrir espaço pra eu construir mais, né? Mais casa, mais de tudo, né? Aqui, ó, chicken coop. Tá com pouca comida. A coisa tá feia. Começo do inverno, né? Falta um mês, digamos, né? Na verdade não é começo do inverno. Falta um mês pra acabar. E aí começou março, que é quando digela. Pensa que acabou, o terror não acabou, porque eles ainda não vão ter comida disponível no começo do verão, né? Então, aí fica na primavera, né? Então, vai mais um perrenguinho aí, que é nessa que os bichos morrem. Então, você tem que tomar cuidado. Às vezes você acha, não, a comida dura mais um mês já começa março. Não. Se depender disso, os bichos morrem. Porque, ó, tudo cheio. Os Hope Yard. Acho que eu vou mandar embora os carinha e mandar. Quando tem aquelas duas flechinhas ali embaixo, pra. Aquelas duas flechinhas azul ali, ó. Por último, é pra empty, né? Esvaziar. Aí você clica em Really Empty. Aí ele esvazia de vez. Aí eles param realmente de trabalhar para esvaziar. E aí você pode ou tirar a construção dali, né? Remover a construção, ou mais pra, que nem eu quero ali, né? Tirar tudo pra ver se eu uso todo esse hop aí, né? Pra quanto antes eu voltar à produção. Tentar vender, tentar fazer mais destilaria para usar o que eu precisar, né? Beverly, eu acho, né? Beverly que usa. Seria o lúpulo da cerveja, que tem esse cheiro da cerveja. Ainda mais essas. Minha avó fazia, né? Essa cerveja artesanal aí, que não era tão fermentada, não era alcoólica, ou seja, né? E aí era um cheiro horrível. Então eu sou enjoada com esse cheiro. Minha tia também, eu era vizinha da minha tia. Eu tinha uma época que eles faziam de balde lá. Muito fedido esse lúpulo. É muita casa sem... Ai, minha nossa. Frangos. O interessante é que o frango nunca acaba, praticamente. É muito difícil eu me... Claro que é uma perda, né? Mas, bem dizer, é muito frango que sai assim por dia. Então, não tem tanto problema tá perdendo tanto frango. Claro que o ideal seria elas conseguirem abater esse frango antes que morressem, né? Às vezes, quando tá perdendo assim bastante frango e eu vejo que não vai dar tempo de chegar o alimento, eu mando abater tudo, ou quase tudo. Melhor, né, eu utilizar, né, o frango do que ele morrer de graça, né? Porque quando diz ali tal, died of starvation, chicken died of starvation, é porque ele morreu de fome e não há o que fazer e perdeu a carne, entendeu? Aí se perder todo mundo, daí o frango é fácil, né? É só pegar ali 5, 10 de outro galinheiro que esteja perto e colocar, mandar entregar no outro galinheiro e rapidinho ele já tá cheio novamente. Então, quanto a isso, o frango ali, os galinheiros é muito fácil lidar. O problema maior é quando começa, primeiramente, cavalo. Não pode deixar cavalo morrer de graça assim, não. Ainda mais porque são itens super caros, né?
Daí depois, gado, não pode deixar morrer, ainda mais ox, né, que tiver na fazenda, alguma coisa assim, né? Porque o ox da fazenda não vai comer o que tá na fazenda, ele vai comer o feno, que é esse do Ray Dryer aí, né? Que é as varetinhas lá que você coloca para secar. Então, daí depois do gado, principalmente o macho, né? Não pode deixar morrer. Aí depois ovelhas, depois porco e depois a galinha, que é a mais fácil de lidar. Então essa é a ordem de importância, digamos, né? Então os que mais são caros, o alimento deles é esse Ray aí, né? H-A-Y. Então bota as varetinhas aí, arranja um cantinho aí pra ter bastante. E aí perto tem que sempre colocar do ladinho ali de onde você tenha um local de animal ali, sempre colocar aquele Big Ray, que tá na logística, né? Tá lá no menuzinho, né? Tá no cart, para você estocar, porque as meninas têm que tirar on-season, né? Na estação, enquanto não tá gelo, não tá nevando, tem que tirar, colocar nesses Big Ray, e aí você vai ter pro inverno. Se você não fizer isso, não vai ter pro inverno todo, porque eles têm um limite dentro das casas, né? Das casas dos animais, dos estábulos e tal. Então, o limite deu ali, dependendo se você tiver cheio, não vai durar o inverno inteiro. Então, eles estocam o que podem, e se faltar, aí eles passam fome, morrem, e a culpa é tua. Pela incompetência de você não ter colocado um estoque ali do lado, né? Colocar o copo aqui pra frente, colocar as coisas mais importantes aqui pra frente. Até agora eu não consegui comprar Stone, então eu tô dependendo disso. Esse mapa não é dos melhores, já percebi que tem bastante problema com esse mapa. E daí eu tenho que, para abrir novos bairros, eu tenho que ir mais para longe, porque as partes amplas eu quero fazer fazenda, né? Então eu tenho que pegar assim esses cantinhos, essas parte mais, essas penínsulas mais magrinhas aí, para eu fazer as casinhas. Então os bairros ficam meio afastados um do outro, né? Estou tentando descampar essa planície aqui, que é mais ou menos planície, não é tão planície assim, mas para conseguir colocar uma fazenda bem aqui, onde está esse forestry ali, né? Bem no meio. Aí eu vou ter que tirar esse forestry e colocar mais pro lado para eu conseguir fazer a fazenda do jeito que eu quero, né? Ó, lime nesse mapa é infinito, né? Então eu vou tentar trabalhar com esse lime aí mais pra diante. Por enquanto eu só tenho um de cada, mas eu acho que eu vou fazer mais, que tem demanda para isso, né? Tem gente que compra bastante lime, então eu vou processar, né? Fazer tudo certinho para mais pra frente. Ó, vou copiar. Já percebi que eu tinha feito mais alguns galinheiros, não tinha copiado. Às vezes é isso também, né? Que se eu não configurar, vai dar ruim. Configura o primeiro e depois copia os demais, né? Apply to all, né? Coloca ali nas configurações, tem o botãozinho Apply to all, que daí o ruim é que toda construção que você fizer, você tem que lembrar de quando você colocar lá gente para trabalhar, tem que também ir em outro, vai na flechinha, né? E Apply to all e volta e tá tudo certo. Daí tem coisa que a configuração é chata fazer toda vez, né? E esse negócio de delivery, tudo, também tinha que ser uma coisa que poderia... Ó, devs, né? Não sei, diz que é um cara só que fez esse jogo. Dava pra colocar lá como configuração geral.
como entregar de toda a forma que você não precisa toda construção que você fizer ter que configurar lá, esticar uns 5, 6 negocinho lá, configuração de entregar labor, entregar com mão, com carrinho, com wagon, com não sei o que, sabe, é chato ter que ficar fazendo essa configuração toda vez. Podia ser uma configuração geral lá na prefeitura, né? Se caso eu quisesse personalizar, eu poderia personalizar em cada construção, mas ter essa opção na prefeitura de eu poder carregar tudo, qualquer pessoa pode carregar, de qualquer jeito pode carregar a melhor forma possível, né? Lógico, mas não ter que ficar ticando toda vez, né? Porque daí, quando você construísse alguma coisa, ele já ia vir já configurado. É o que eu vejo quando eu construo uma segunda destilaria, alguma coisa assim. Aí tem aqueles batches, alguma coisa assim, que são 3 slots, que eu posso fazer 3 ao mesmo tempo. Enquanto cura um, né, fermenta um, eu posso estar fazendo os outros 2, reunindo insumo para os outros 2. E aí eu vejo que quando eu construo o próximo, eu já não preciso configurar os 3, já está lá configurado 3, né? Eu não sei se para o Brickworks é a mesma coisa, que também tem 3 slots que eu posso estar fazendo enquanto um seca, né? Uma leva de tijolo seca, eu já posso estar juntando insumo para a segunda e terceira. E aí seria uma boa, né? Ter essa memória de configuração porque daí todas as, principalmente aqueles, aqui eu estou tirando os brotinhos de árvore aqui para não crescer mais. Que tem ali como aquele xizinho, né, do forestry, que você pode tirar. Que esse aqui são brotinhos de árvore que daqui a pouco se transformaria em árvore, e aí ia demorar mais pro meus carinha conseguir fazer a fazenda. Então, quanto antes que eu possa fazer aqui, eu quero fazer mais aqui perto do rio, e daí fazer dali para trás, né? Quero fazer 3, ou se eu conseguir 4 fazendas, eu acho que 4 acho que não vai dar espaço, né? Umas 3 fazendas para trás ali, 3 campos para trás, vezes 4, dá umas 12. Não, vou ter que fazer mais. 3 vezes 5, daí dá uns 15. Daí é razoável. Mas daí eu tenho que ter pelo menos uma parelha de bois. Mas eu costumo ter os 6 bois necessários em cada fazenda para otimizar, para justamente não precisar ter tanta gente na fazenda. Que daí os CP ali, eles se conseguem ver quanto que precisa de labor pro tanto de campo e pro tanto de bois que tem, né? Então essa parte ele consegue manejar bem. Vou fazer bastante casinha para esse lado aqui, mas não invadir muito. Acho que é a última leva que eu vou fazer de casinha, e já fazer já posicionar aqui a fazenda, porque daí ele já vem direto aqui pegar essas montoeiras de árvore que eu tenho aqui. Não é tanto também, né? Uns 14 árvores. Ó, o rank tá bem o cume do monte tá bem ali ao lado do forestry, atrás do forestry. Então nem que eu a princípio faça a fazenda em volta desse forestry. E aí, mais pra frente, quando eu tiver as árvores mais longe, aí eu construo outro forestry e deleto aquele ali. O ruim é que na hora de deletar ele vai ter muita árvore. O máximo normal é 20 logs, ou seja, 20
toras. Mas já aconteceu de ter ali 80 toras, mais de 80 toras. Porque o forester ainda bem não para de trabalhar, mesmo tendo cheio ali, ele não para de trabalhar. Em outros lugares, tipo sapato, você chegou ali 500 sapatos, ele para de trabalhar e paciência. Mas eu já vi também forester que parou de trabalhar. Eu não sei, ali ó, os logs, que é a primeira linha ali, né? Aí você tem que lembrar de ligar o bark. O bark ele vem zerado. Eu que coloquei ali no máximo. Ou ali metadinha, né? Como tá ali. Então você tem que tá ligado que tem algumas produções que usa o cascalho, eu acho. Já procurei a tradução, o certo seria cascalho. Olha, gente querendo comida ali já. Tá com pouca barraquinha. Vou esperar essas 3 casinhas aqui, daí eu já faço mais 2 barraquinhas e assim vai, né? No meio do time-lapse, tem que resolver algumas coisinhas, mas no geral eu consigo fazer o time-lapse direto. E segue morrendo gente, morrendo bicho. Franguinho. Já aconteceu de eu daí pegar e forçar uma venda. Faço um especial delivery de um granary que às vezes tá do lado, tá pertinho ali. E entregar ali 500 de Buckery. Aí fica lá safo 2 anos. Mas é questão ali de logística mesmo, não é questão que tá faltando, porque um tiquinho só de alimento já dá pro ano inteiro pros frangos. Então, se você tiver essa paciência, esse cuidado, dá até para fazer pausado. Antes de lá em outubro, setembro, quando começar as colheitas, você já fica de olho. Quando vier a colheita, aí você já pausa e destina algumas coisas pros galinheiros, para onde tiver que ir, para não dar ruim. Mesma coisa os porcos, né, que precisa de bastante comida. Já destinando o granary ou da fazenda, se tiver alguma coisa de fazenda, que eles comam, né, que nem o girassol, esse tipo de coisa, mas é mais caro, né, então é mais o granary, né, do granary pro chiqueiro, pra também não dar ruim. Daí eu faço especial delivery pra tudo que eu precisar. Hope também, o hop, né, quando tem bastante, eu mando o que eu posso pra destilaria, pra cervejaria, antes que acabe, principalmente o trigo, né? Antes que acabe, o Buckery também, o que usa, eu faço o máximo possível para não faltar. Daí eu faço especial deliveries e aos poucos eles vão repondo. Mas daí não garante no inverno, né? Não vai faltar para eles, que é o primordial ali, né? Pode até faltar no granary, ou seja, também vai faltar daí nos market stall, mas não tem problema. O importante é a produção não parar. Você tá pagando um carinha para não entregar o serviço e ainda assim, se não tiver bebida, não vai ter gente se mudando para sua cidade e eles vão embora se não tiver bebida. Aí fica tão encargo essa logística aí. Se a logística não está funcionando, você dá uma forçada, né? Mas daí você tem que ter aquele cart shed, que são aqueles 5 carinhas empregados para 5 carrinhos que eles vão fazer as entregas. Aí você tem que fazer manualmente, né? Mas então tá, até a próxima. Foi um belo episódio aí.